Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e a partir de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a técnica do sweep picking. Antes de acompanhar o conteúdo dessa aula aqui, pessoal, é importante que vocês tenham uma boa bagagem no instrumento. Portanto, aconselho vocês a assistirem todas as aulas sobre palhetada alternada, pois tudo proposto aqui terá relação com o que foi dito lá. Nós vamos ter 3 aulas especiais sobre o assunto de sweep picking e cada uma dessas aulas vai ter um nível diferente. Portanto, você deve assistir a todas essas aulas, começando dessa aqui, para que todo o conteúdo e dicas sejam bem aproveitados. Mãos à obra! O sweep picking, ou simplesmente sweep, é uma técnica que consiste em aproveitar o movimento anterior da palhetada, para baixo ou para cima, e tocar o primeiro toque da próxima corda, caso esse não seja o único, com a mesma direção da palhetada. O uso do termo aproveitar é o que melhor define o real sentido do sweep, pois há uma enorme diferença entre a gente palhetar só para baixo e fazer o sweep. Nós podemos entender isso da seguinte forma: quando nós palhetamos para baixo, a todo momento nós enfatizamos o ataque nas cordas. Já na hora de sweepar não, nós tocamos de forma direta, sem fazer um movimento de um novo ataque. Bom, vou começar fazendo o sweep aqui para baixo, ó. Notaram? Eu apenas deslizei a mão sobre as cordas, né? Deixando os dedos fixos e a palhetada também. O único movimento foi esse, né? Da descida que a gente fez, ó. Pra cima. Tá vendo? O que pode ocorrer também no sweep, né? Quando a gente toca um padrão ímpar por corda. Nesse caso aqui eu vou tocar 3 toques em cada corda, ó. Para baixo, para cima, para baixo. E esse toque para baixo aqui, ó, esse movimento que eu já fiz aqui na 6ª corda, ó, eu aproveito para fazê-lo na 5ª também, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, já é o primeiro toque, né, da próxima sequência, ó. Fica assim, ó. Perceberam? Ó? Até a gente chegar lá na primeira corda. Depois que a gente chega na primeira corda, a gente faz essa mesma sequência voltando, ó. Começando pra cima agora. Pra cima, pra baixo, pra cima, ó. E esse movimento de tocar pra cima que a gente fez aqui, ó, nós vamos esticá-lo até a próxima corda, ó. Que vai ser já o primeiro toque, né? Ao aproveitar a direção da palhetada, nós ganhamos mais agilidade e possibilitamos tocar algumas coisas que antes pareciam impossíveis, como por exemplo as tradicionais sequências de arpejos, em que nós tocamos apenas uma nota por corda. O sweep, além de possibilitar uma grande velocidade, em alguns casos tem como ação principal facilitar e tornar mais simples a execução das notas. E agora aqui que nós já sabemos o que é e para que serve o sweep, nós vamos prestar atenção em outro detalhe que é crucial para o bom desenvolvimento da técnica, que é o posicionamento da palheta. Sobre as duas formas mais comuns de palhetarmos, com a palheta inclinada ou com a palheta reta, nós temos ressalvas a fazer. A primeira é com a palheta reta aqui, ó, dessa forma perpendicular, né, à sequência das cordas mesmo, bem retinha aqui, ó. Que em tese, né, vai causar um movimento mais forte, mais definido e dependendo da forma, né, da palheta, evita sujar o som por não arrastar na corda durante o atrito, né, que a gente toca. Olha só. Vocês percebem que é um som bem picadinho mesmo, bem certeiro. A cada batidinha que a gente dá, a gente escuta o som definido, né, daquela batida, ó. Né? Já com a palheta inclinada assim, ó, a gente inclina ela, deixando, né, ela quase como se deitada assim,
nós percebemos uma maior mobilidade da mão durante a execução, né? E essa forma, principalmente aqui, ela vai facilitar quando existem outras técnicas misturadas com o sweep, né? No caso aí, como o harmônico artificial, a palhetada alternada. Porém, ela não tem o som tão limpo e tão definido como a palhetada reta, né? Porque ela fica arrastando um pouquinho nas cordas, assim, ó. Olha só. Vocês perceberam? Eu inclinei um pouquinho a palheta para tocar aqui e junto do som de cada notinha, ele me deu um certo chiadozinho, que é essa bordinha da palheta, arrastando nas cordas, ó. Olha a diferença, ó. Na verdade, não vai existir uma regra, né? Nem a melhor forma como você fazer. Você tem que procurar se adaptar bem e fazer com que o som sempre saia limpo, independente se é com a palhetada reta ou com ela em sweep, ó. Inclinadinha assim. Ao estudar o sweep picking, você deve estar ciente que a todo momento terá que pensar em como economizar esforços. Para executar bem a técnica, é necessário ter controle sobre cada movimento, para que esforços adicionais sejam poupados, a ponto de ficarmos com um sincronismo perfeito entre as duas mãos. Agora nós vamos começar a estudar exercícios que eu preparei para vocês, mas durante todo o treinamento procure manter bem a disciplina e fazer os exercícios começando lento. A repetição, muitas das vezes, ocasiona uma execução perfeita. Portanto, a melhor forma de treinar o sweep picking é tendo paciência e, sempre que possível, utilizando o metrônomo para tocar no tempo e dominar as subdivisões. Vamos aos exercícios. Nos primeiros exercícios, nós vamos praticar bastante tudo isso que vocês acabaram de ouvir. Todas essas questões de posicionamento da palheta e controle da mão direita serão exploradas agora. E é importante que você comece treinando os exercícios lentamente e vá aumentando a velocidade aos poucos. Bom, pessoal, tentem fazer todos os ataques nas cordas de forma constante, ou seja, com o mesmo intervalo de tempo entre eles. E respeite também as indicações, do sentido da palhetada, que afinal isso aqui é o que define a nossa técnica. Nesse primeiro momento aqui, as cordas vão estar abafadas e a gente vai utilizar apenas o movimento da mão direita, ó. Nós vamos começar aqui praticando o sweep da forma mais fácil, em apenas duas cordas em uma única direção, olha só. Depois a gente pode fazer a direção contrária também, ó. Bom, é legal que você procure treinar isso aqui de forma bem calma, bem tranquila, e você tente fazer essa sequência mesmo com a mão. Ou seja, não é você palhetar e depois palhetar de novo, você deixar a mão apenas deslizar para tocar as duas cordas, ó. Tá vendo? É como se eu pensasse que eu vou estar fazendo assim, ó, seguindo a direção, né? E no caminho aqui eu vou estar esbarrando em cada uma das cordas, ó. Tá vendo? Você não para dar um ataque em cada uma delas, como eu já expliquei, ó. Você segue, direto, ó. Bom, você tem que ficar atento no movimento da sua mão aí para poder fazer isso aqui. E agora aqui nós vamos fazer um padrão um pouquinho diferente, ó. Compreenderam? Eu comecei fazendo de forma bem lenta aqui, ó. Eu toquei nas duas cordas, ó. E depois voltei com o movimento anterior, ó. Ou seja, para cima e fazendo a primeira e a segunda agora, ó. E isso aí você faz em uma sequência, ó. Beleza? Bom, isso aqui, como vocês podem ver, eu estou fazendo bem lentinho aqui, mas a ideia é justamente essa mesmo, que a gente faça tudo com bastante calma, ok? Bom,
Bom, agora aqui também a gente vai fazer o mesmo exercício, só que porém em 3 cordas agora. A gente não vai sweepar mais 2, nós vamos sweepar as 3 primeiras cordas, ó. Vamos começar aquecendo dessa maneira aqui, ó. Ok? A gente faz a direção, depois volta na direção contrária com outro movimento da palheta, ó. Mais uma vez. Bom, agora nós vamos retirar, né, aquele toque que a gente dava na extremidade, nós vamos tentar fazer isso de forma direta. Então é bom você prestar atenção no movimento da palhetada agora, ó. Nós vamos começar tocando sempre para baixo, ó. Quando a gente chegar aqui na primeira, nós não vamos dar o outro toque, nós vamos voltar para a segunda corda, porém nós vamos fazer na direção contrária, a gente vai voltar tocando para cima, ó. Viram? Aqui a gente chega tocando aqui a terceira corda para cima, ó. Depois nós vamos continuar para baixo, ó. Essa que é a ideia do sweep, você saber o momento em que você vai tocar para cima e o momento que você vai tocar para baixo aqui nesse caso, ó. O exercício todo agora, ó. Bom, agora os mesmos exercícios sweepando em 4 cordas, ó. Mais uma vez. Prestar sempre atenção no movimento da mão, hein, gente? Olha só, agora nós vamos repetir aquela batida da extremidade, ó. Fazendo, né, 2 sweeps seguidos, ó. Mais uma vez, ó. É bom que você vá prestando atenção aí, que em alguns momentos, né, como a gente está fazendo o exercício muito lento, pode acontecer às vezes da palheta agarrar um tiquinho, né, ou então não sair na divisão do tempo certinha, mas isso aqui não tem problema não. Esses são exercícios, né, de iniciação ao sweep, ou seja, você tem que ficar preocupado se você está mesmo entendendo a dinâmica aqui e está conseguindo executar, né, a técnica de forma bem mecânica, mas tranquilamente, ou seja, sem se preocupar demais, deixando simplesmente a mão, né, fluir aí em cima das cordas. Bom, agora nós vamos executar a mesma sequência, porém em 5 cordas, ó. Vamos começar tocando aquela sequência onde a gente vai, toca na extremidade voltando, ó. Mais uma vez, ó. Bom, pessoal, vocês estão percebendo que aí na tablatura tá indicando para a gente fazer, né, descendo as cordas uma vez e subir descendo uma vez, mas não tem problema não, você pode fazer isso aí, né, sendo assim uma forma de sequência, fica à vontade para poder ficar repetindo quantas vezes for necessário, ó. Fica a critério de vocês aí, ok? E agora aquele outro sweep, onde a gente só toca uma vez na extremidade, ó. Mais uma vez, ó. Bom, agora que a gente já chegou aqui, né, no sweep, que a gente vai fazer aqui agora o sweep de 6 cordas, é legal passar essa indicação para vocês, né? Resumindo essa forma de palhetar aqui, quando a gente toca apenas uma vez na extremidade, a gente tem que ter a consciência de que essa batida sempre vai ser igual a que a gente já estava fazendo.
Por exemplo, né, quando eu vou descer as 6 cordas aqui, vou tocar a primeira para depois já voltar para a segunda, a batida da primeira não é subindo não, essa batida da primeira é descendo, né, acompanhando o movimento anterior, depois a gente inverte o movimento. Você pode pensar isso aí também vendo quais que vão ser as próximas batidas, ou seja, por que eu não estou fazendo, né, essa batida dessa primeira cordinha aqui para cima, né? Porque depois dela aqui eu vou ter uma série de outras, né, batidas, outras cordas que eu vou estar tocando na direção, né, para cima aqui. Então nesse caso, né, fica mais fácil a gente tocar para baixo para depois só, né, voltar com o movimento anterior, ó. Então 6 cordas. Repetindo agora, ó. Agora com apenas um toque lá nas extremidades, ó. Viram aí? É só treinar com bastante calma e depois que vocês conseguirem fazer legal na velocidade que eu propus aqui, vocês tentem fazer de forma mais rápida. Agora é hora de colocar as duas mãos para trabalharem juntas. E nesses exercícios a seguir, nós teremos a necessidade de conciliar os movimentos das duas mãos. Qualquer atraso em alguma delas aí pode ocasionar um som sujo com notas indefinidas. A dica agora é você lembrar sempre de economizar os movimentos e também começar fazendo lento. Nós vamos usar aqui apenas os dedos 1, 2 e 3 da mão esquerda para fazer essas sequências. Portanto, fique atento que o sweep ocorrerá, ó, na troca das cordas aí, ó. Vamos começar dessa forma, ó. É como aquele exercício que eu mostrei no início da aula. Nós vamos tocar nas casas 1, 2 e 3 de cada corda, começando sempre paletando para baixo, ó. Para baixo, para cima, para baixo, ó. E esse toque aqui, ó, que a gente deu na terceira casa aqui da sexta corda, para baixo, nós vamos aproveitá-lo, ó, e segui-lo também na primeira casa da quinta corda, ó. Isso aqui que vai caracterizar o sweep nessa sequência, a troca das cordas, ó. Você pode fazer também voltando, ó. 3, 2, 1 agora, começando paletando para cima, ó. As duas partes em sequência agora. Bom, agora a gente vai fazer algo bem parecido mesmo, ó. Em uma corda a gente vai tocar com os dedos 1, 2 e 3, como a gente já fez, ó. E na outra a gente vai tocar com os dedos 4, 3 e 2, fazendo a ordem inversa, ó. Só que é legal vocês prestarem atenção que a questão do sweep ainda será a mesma. Ou seja, durante a troca das cordas aqui é que vai ocorrer o sweep, ó. A gente pode fazer o exercício também, movimento contrário. Agora começando aqui, ó, na primeira casa, na primeira corda, ó. Em sequência, esse exercício vai ficar assim, ó. Bom,
Esses dois exercícios que a gente aprendeu aqui agora podem ser feitos utilizando todas as casas do braço da guitarra, né? Assim como na digitação psicotécnica que eu ensinei lá na primeira aula de palhetada alternada. Legal, pessoal? Bom, isso aqui também, para exemplificar, vocês podem estar utilizando em cima de escalas. Por exemplo, a escala de Dó maior, nós podemos tocá-la aqui com um fragmento tocando 3 notas em cada uma das cordas. Então a gente toca 3 notas da escala na corda Misão, a gente toca mais 3 na corda Lá e assim por diante. Como é um padrão, né, de notas ímpares por corda, nós podemos utilizar a técnica do sweep, ó. Nós vamos tocar aqui, no caso, um fragmento da escala de Dó maior, iniciando aqui no 4º grau, ó, ou seja, na notinha Fá. Ó. Vendo? Ó, você pode fazer isso também voltando, ó. Indo e voltando agora. Bom, essa aqui é a primeira parte desse bloco, né, desse segundo bloco de exercícios aqui. E o objetivo é que vocês cheguem até aqui entendendo bem a mecânica da mão direita mesmo, ou seja, vocês têm que perceber se o movimento que vocês estão fazendo com a mão direita aqui está sendo bem suave, de ficar, né, palhetando mesmo para baixo ao invés de fazer o sweep. Tudo bem, nós estamos fazendo em uma velocidade mais lenta, sim, mas isso não é desculpa para você poder, né, falar que você está palhetando para baixo porque não consegue tocar de forma contínua. Você tem que aprender a pegar o tempo, né, a distância entre cada uma das cordas aqui em qualquer velocidade, seja isso muito rápido, seja isso mais lentinho. Tá bom? Essa é a dica para a gente poder chegar até aqui. Agora, eu vou passar para vocês aqui um exercício de movimentação vertical, né? Tocando apenas uma nota em cada uma das cordas, ó. O dedo 1, nós vamos deixá-lo aqui por conta da casa 5. O dedo 2, nós vamos deixá-lo por conta da casa 6. E o dedo 3, nós vamos deixá-lo por conta da casa 7, ó. 1 em cada uma das cordas, ó. Dedo 1 na sexta, 2 na quinta e o 3 na quarta, ó. Nós vamos tocar para baixo, ó. Fazendo o sweep, ó. E depois nós vamos fazer a mesma sequência, né, na corda, a partir da corda de baixo, ou seja, da quinta, quarta e terceira. Só que quando a gente fizer essa volta aqui, que a gente vai precisar voltar da quarta para a quinta, a gente vai fazer uma palhetada na direção contrária, ó. Perceberam? Ó, mais uma vez, ó. Para baixo. Ó, dedo 2 e dedo 3, ó, para baixo, para baixo. Compreenderam? Nós vamos fazer isso aqui até a gente chegar com o dedo 3 aqui na primeira corda, ó. Fazer mais lento aqui, mas antes vale aquela dica, que é o seguinte, ó. O legal é que você não deixe os dedos duros aqui presos, ó. O legal é que você toque cada uma das notinhas e depois vá soltando os dedos aqui para as cordas não ficarem soando, ou seja, não sujar o som. A gente está fazendo isso aqui, né, com um som limpo, mas provavelmente a gente estivesse usando uma distorção, o som sairia bem sujo, né, e não dando para entender cada uma das notinhas se a gente não utilizar esse recurso aqui, ó. Mais uma vez, mais lento. Quando você chegar aqui na primeira corda, você pode inverter o movimento, ó, fazendo agora da mesma forma, só que porém começando com o dedo 1 embaixo, ó.
quem não pegou bem, ó, nós vamos começar tocando aqui, ó, 5, 6 e 7. Na primeira, segunda e terceira corda, ó, paletando pra cima, ó. Mantendo a direção, ó. Depois vamos fazer isso a partir da segunda corda. Só que, porém, quando a gente voltar na segunda corda, né, porque a gente vai estar tocando na terceira, a gente vai inverter o movimento da palheta. A gente toca pra baixo, ó. Tá vendo? Agora eu vou tocar aqui enfatizando esse movimento, né, contrário que a gente faz aqui ao sweep, ó. Pegaram bem aí? Beleza. Esse próximo exercício aqui é de movimentação horizontal. É contrário ao que a gente estava fazendo agora. A gente movimentou de forma vertical, né? E agora a gente vai movimentar de forma horizontal, ó. Vai acontecer da seguinte maneira, ó. Nós vamos manter os 3 dedos sempre nesse shape, ó, né? Um em cada casa, tocando apenas também uma notinha por corda, ó. E nós vamos tocar assim, ó, para baixo, para baixo, para baixo, até a primeira corda, ó. Depois nós vamos arrastar o dedo uma casa para frente aqui, ó, né, o que vai aumentar em meio tom aqui o que a gente estava fazendo, e vamos voltar tocando sempre para cima, ó. Depois andamos para baixo, andamos e vamos para cima, andamos e vamos para baixo, e assim por diante, ó. O exercício então fica dessa forma, ó. Viram aí, ó? Para um pouquinho só para prestar atenção aqui na minha mão direita, ó. Percebeu bem aqui? A mão sempre, ó, tá fazendo esse movimento bem leve, né? Eu não tô tocando. Isso aqui também é aquilo que eu já falei para vocês, já teve que ficar resolvido lá no exercício C, né? O exercício anterior, ó. Um pouquinho mais lento, então, ó. Arpejo é o nome que damos quando executamos as notas que formam um acorde de forma sucessiva. Por exemplo, se tocarmos a sequência das notas Dó, Mi e Sol, estaremos arpejando a tríade de Dó maior, pois essas são as notas que formam o acorde. Existem várias categorias de acordes, mas durante as primeiras aulas aqui do curso de Sweep Picking, nós vamos utilizar as mais comuns, que são as tríades e as tétrades, que anteriormente já foram explicadas pelo Felipe Lobo em uma série de aulas especiais sobre o tema formação de acorde. Assistam! Bom, vocês devem estar se perguntando também por que eu estou falando todas essas coisas e essas explicações aqui sobre arpejo, mas a resposta é bem simples. A maioria dos guitarristas utilizam a técnica do sweep para explorar os arpejos. Nós vamos aprender 3 shapes básicos para poder executar esses arpejos, e são esses aqui, ó. Esses são os shapes que a gente utiliza para poder construir todos os outros acordes. Eu estou dando exemplo aqui para vocês utilizando o Dó maior e o Lá menor. Mas quando vocês quiserem construir um outro acorde, por exemplo, vocês vão utilizar esses mesmos shapes aqui, porém transpondo as casas. O que é legal vocês entenderem também é que não necessariamente todos esses shapes aqui possuem a fundamental do acorde como nota mais grave, como exemplo desse aqui, ó, onde o Dó maior, né, que é esse acorde aqui, realmente está com o Dó sendo a nota mais grave, ó. Às vezes, esse acorde aqui pode ter a terça como nota mais grave, ó, ou a quinta.
O que interessa pra gente quando a gente executa um acorde é a sucessividade, né, dessas notas, o conjunto que faz a gente ver que a gente está tocando realmente aquele determinado acorde. Agora que nós já conhecemos os principais shapes para a gente arpejar utilizando as 3 primeiras cordas da guitarra, nós vamos procurar identificar os vários acordes existentes, ou seja, vamos transpor as tonalidades dos shapes que eu ensinei e vamos encontrar outros acordes. Essas progressões iniciais aqui serão todas feitas em cima de campos harmônicos maiores. Bom, nós vamos começar aqui agora tocando esses arpejos em apenas 3 cordas. Antes, nós temos que entender o padrão em que a gente vai tocar, né, esse primeiro exercício aqui, esse exercício A. Ó. Nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos tocar da terceira até a primeira, e sem tocar na primeira, nós vamos repetir a primeira, né? Nós vamos voltar até a terceira, ó. Vamos começar aqui no acorde de Ré menor, ó. Esse shapezinho aqui, ó. Mais uma vez, ó. Tocando dessa forma aqui, né? A gente toca as 3 primeiras batidas para baixo, né? Seguindo a direção do sweep, e as 2 últimas na direção do sweep para cima, né? E agora é só aplicar isso aqui no restante do campo harmônico de Dó maior. Ó. Nós vamos começar então arpejando Ré menor. Vamos para o Mi menor. Fá maior. Sol maior. Lá menor. Si diminuto. E Dó maior. Sequência. O próximo exercício, nós vamos ainda tocar no campo harmônico de Dó maior, ó. Porém, agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos tocar apenas 4 notinhas, né, em cada um desses acordes. Ou seja, nós vamos tocar da terceira até a primeira corda e a gente ainda vai dar mais um toque em cima desse mesmo acorde aqui na segunda corda, ó. A gente não voltou para a terceira aqui, porque esse toque da terceira já vai ser, né, a primeira notinha do próximo acorde aqui, no caso que vai ser o Mi menor, ó. Tá vendo? Ó, tocando para cima ainda, ó. Em sequência, utilizando aquela mesma sequência que eu usei no exercício anterior, vai ficar assim, ó. O que é legal você prestar atenção aqui é no movimento mesmo. A mão, nesse momento aqui, ela já tem que estar andando tranquilamente entre as cordas, né, da guitarra aqui. Você tem que prestar atenção no momento que você vai fazer a troca, ó. Independente de como essa mão aqui vai andar, essa aqui tem que seguir o mesmo padrão. Bom, agora o exercício C é uma progressão em Dó maior. Eu vou chamar aqui essa progressão de Dó maior 1, ok? Que vai ser a nossa primeira no caso aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos utilizar a mistura entre os shapes, ó. Nós vamos começar tocando Dó maior nesse shape aqui, ó. Tá vendo, ó? Depois a gente vai tocar nesse aqui da frente, ó. Voltando. Então um a gente faz subindo, descendo a palhetada, né? E o outro a gente faz voltando, ó. Depois nós vamos para o Sol maior. E a gente vai utilizar esse shape aqui, ó. E esse aqui, ó.
Lá menor com esse shape aqui. E esse aqui, ó. E depois o Fá maior com esse shape aqui. E esse aqui, ó. Por se tratar de uma movimentação horizontal aqui no braço do instrumento, você não precisa ficar preocupado se às vezes, durante essa movimentação, sair um pequeno slide na corda, não. Isso aí é tranquilo, viu, pessoal? Vamos lá. Só procurar repetir isso aqui, como vocês viram eu repetir por mais uma vez, né? Além do que está proposto aí nas tablaturas. Agora nós vamos para a segunda progressão em Dó maior. Nós vamos começar uma sequência mais difícil, claro, né? Nós vamos manter o mesmo padrão da palhetada do exercício anterior. E vamos utilizar esses shapes aqui, ó. Dó maior descendo. Esse Sol maior aqui subindo, ó. Lá menor descendo. Mi menor subindo, Fá maior descendo, Dó maior subindo, e esse Sol aqui se repetindo por duas vezes, ó. Fazer tudo agora. Agora a terceira progressão em Dó maior, que é mais difícil, né? Mas nós vamos manter a mesma sequência que a gente estava fazendo com a palhetada. A troca de acordes aqui na mão esquerda que vai ser um pouquinho mais difícil. Nós vamos ter mais movimentação, ó. Nós vamos começar tocando no Ré menor para baixo, Mi menor para cima. Depois Fá e Sol para baixo e para cima, ó. Depois vamos Fá e Sol de novo, porém vamos mudar um pouco os shapes aqui, ó. Vamos tocar no Lá menor e no Si diminuto, ó. Um para baixo e outro para cima, ó. Depois vamos para o Mi menor e o Fá maior, um para baixo e outro para cima, né? Dó maior e Ré menor. Sol maior e Lá menor nesses shapes aqui, ó. Depois uma frasezinha no Dó, no Sol, terminando na notinha Dó aqui para finalizar, ó. Então o exercício em sequência vai ficar assim, ó. Um pouquinho mais rápido, ó. Por ser uma técnica bem específica e necessária para o desenvolvimento do guitarrista, o sweep picking, quando articulado com outras técnicas, permite ao guitarrista maior fluência e desenvoltura no seu fraseado. Bom, é difícil a gente observar alguma melodia que seja inteiramente tocada com sweep, pois a técnica sempre aparece entre várias outras, como os ligados, o tapping, até mesmo o slide. O bom domínio dessas técnicas e a mistura entre elas causam um bom resultado quando aplicadas.
Nós vamos agora entender como funciona essa mistura entre as técnicas através dos exercícios a seguir. Nós vamos começar agora tocando um lickzinho bem clichê em cima da pentatônica de Mi menor. Esse clichêzinho aqui a gente geralmente, né, a maioria dos guitarristas utilizam para fazer com a palhetada alternada. Mas eu gostaria de sugerir para vocês aqui que utilizassem, né, o sweep nesse caso. Ó. Nós vamos fazer meio que uma pestaninha aqui, ó, com o dedo 1 para ele tocar nas 3 primeiras cordas na casa 12, ó. E a gente vai fazer assim, ó, para cima e para cima, nas casas 12 da primeira corda e da segunda e na casa 15 da terceira, ó. Chegar aqui, né, nós vamos fazer a palhetada alternada. E aí nós vamos começar tocando aqui, ó, 14 e 15 para cima, ó. Legal? Depois a gente vai voltar tocando para baixo e para baixo na corda Si e na corda Mi, ó. Depois a gente volta fazendo a mesma sequência do exercício, ó. Você pode treinar e repetir esse exercício aqui quantas vezes você quiser. Essa é a minha dica de um lickzinho bem bacana, de pentatônica menor, também que utiliza, né, a Blue Note aqui, ó, que é essa notinha aqui, ó, o Si bemol, beleza? Agora nós vamos para o exercício B, que está em cima da pentatônica de Lá menor. Aquele shape também mais conhecido de todos, né, que todo mundo sabe fazer aí. Bom, nós vamos começar aqui tocando 3 notas por corda, né, em cima desse mesmo shape. Ou seja, a gente vai tocar, vamos para a próxima e vamos voltar para a anterior, ó. No caso, isso aqui, ó. A gente começa tocando para baixo, para cima e para baixo, nas casas 5, 8 e 5, ó. Como esse último toque foi para baixo e a gente está trabalhando num padrão de quantidade ímpar, né, em cada uma das cordas, nós vamos aproveitá-lo para tocar a próxima corda, ou seja, quando a gente for tocar a corda Lá aqui, nós vamos começar aproveitando o movimento aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Então fica assim, ó. Olha só. E aí, nós vamos descer até a primeira corda, ó. Mais uma vez, ó. É legal aqui que você entenda a lógica, ó. Ora a gente começa com a notinha de dentro, né? De dentro que eu quero dizer que é a notinha de menor altura em cima da corda, ó. Agora a gente vai começar com a notinha aqui de fora, né? No caso aqui está no dedo 3, ó. Até para evitar também que o mesmo dedo tenha que cair, né, fazer toques seguidos na mesma corda aí. Bom, essa próxima sequência aqui utiliza também a escala de Lá menor. É uma sequência em cima dos acordes de Lá menor, Sol, Fá e esse Mi com sétima. Ó. Fica assim, ó. A gente toca o Lá menor para baixo, ó, e aí faz essa sequência aqui em palhetada alternada, ó. Já caímos aqui com o dedo 1, ó, preparando aqui pro Sol, ó. E palhetamos, ó. Caímos aqui pro Fá, palhetamos e vamos fazer essa sequência aqui em cima do Mi com sétima, ó.
Se você der uma acentuação específica mesmo, para esse exercício aqui, como se fosse uma coisa de baião mesmo, fica bem legal também, o exercício fica bem característico, ó. É só treinar bastante esse sweep com essa sequência de palhetadas alternadas aqui depois. No exercício D, é uma sequência em cima da pentatônica de Dó maior que depois cai para a escala. Nós vamos subir a pentatônica, né? Subir que eu digo, pessoal, não é subir, né, as cordas, é subir do grave para o agudo, ou seja, a gente começa numa nota grave aqui, né? E vamos terminar lá na frente. Tá? Isso que é a ideia de quando eu falo subir aqui. E depois nós vamos descer a escala, né? Nessa mesma condição. Descer é do agudo para o grave. E assim por diante. Bom, essa sequência aqui, ela é bem interessante porque ela não usa um padrão de quantidades certas por notinha, por corda. Começando aqui a explicar, ó. Nós vamos tocar aqui na quinta corda, começando para baixo, o Dó, o Mi, o Ré e o Mi, ó. Depois nós vamos aqui, ó, na quarta corda tocar o Sol e o Lá, apenas duas, ó. Mas aproveitando o movimento que a gente fez na corda anterior, ó. Tá vendo? O sweep ocorre na troca, ó. Depois nós vamos para a terceira corda, fazendo o mesmo padrão, utilizando também a segunda, ó. Tá vendo, ó? Dó, Ré, Mi. Depois, Sol e Lá, ó. Mantendo o sweep, ó. E, então fica assim, ó. Depois, quando a gente chegar aqui nesse Dó aqui, nós vamos tocar. E quando a gente chegar aqui no Fá, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos começar tocando para cima e vamos descer a escala de Dó aqui, né, com um padrão de 3 notas em cada corda, ó. Fazendo igual, né, aquele exercício que eu fiz lá no início da aula. Então, ó, o exercício mais lento aqui, ó. Mais uma vez, ó. Terminando aqui, né? Voltando na notinha Si aqui e terminando aqui na notinha Dó. Agora a gente vai fazer uma sequência aqui, utilizando também essa ideia um pouco do arpejo, mas trabalhando em cima de uma sequência de acorde menor. Aqui nós vamos trabalhar em cima, então, da escala de Dó menor, no caso, ó. A sequência é isso aqui, ó. Bom, nós vamos começar tocando nas casas 8, 10 e 11, na sexta corda, ó, para baixo, para cima e para baixo. Depois nós vamos passar aqui, ó, pela casa 10, a notinha Sol aqui, ó, na quinta corda, mantendo a direção da palhetada, ó. Ok? Nós vamos agora fazer a mesma sequência que a gente fez, ó. É legal que você preste atenção na digitação que eu estou utilizando, ó. Tá vendo? A gente toca as 3 primeiras notas, ó. Depois a gente foge com o dedo 1 aqui, ó, para tocar nessa aqui, ó. E aí a gente dá apoio também para ele tocar na corda de baixo, ó. Chegando aqui no Ré tem essa viradinha, ó.
Os momentos de sweep ocorrem na troca, né, que a gente faz das cordas aqui, ó. Durante as cordas aqui que a gente está tocando, a gente palheta normalmente e, né, quando a gente vai mudar de corda, a gente utiliza a técnica do sweep. Para a gente começar a entender como é que os ligados funcionam, quando a gente trabalha também a palhetada alternada e o sweep, nós vamos utilizar apenas aqui o acordezinho de Dó maior como referência, ó. Nós vamos tocar aquele mesmo shape que a gente já tinha aprendido, ó. Só que ainda nós vamos ter mais uma notinha aqui na primeira corda, ó, que é essa aqui, ó, é um Sol, né? A outra componente do acorde de Dó maior aqui, ó. Então a gente toca. Quando chegar aqui, né, nesse mizinho aqui, nós vamos tocar para cima no Sol, fazendo um pull-off pro Mi, ó. Fazendo um pull-off da casa 15 para casa 12, ó. Mais uma vez, ó. Tá vendo, ó? E aí, como a gente estava tocando para cima, como a gente tocou para cima nesse primeiro pull-off aqui, a gente vai manter esse movimento e vamos tocar até a terceira corda de novo para cima, ó. Né? Invertendo aí o que a gente fez lá no início. No início a gente começou para baixo, porém agora, quando a gente voltou aqui na corda Sol, a gente inverteu o movimento, né? Para aquela coisa que eu já expliquei para vocês no início da aula. Vocês podem estar trabalhando isso aqui de forma contínua, né? Repetindo até vocês entenderem bem como vai funcionar. E a dica, é claro, para você aí que é um bom aluno, você vai tentar fazer isso aqui utilizando outros acordes também. E inclusive aqueles shapes, né, diferentes que eu já expliquei para vocês, ok? Bom, esse segundo exercício aqui agora vai ser uma progressão em Dó maior que nós vamos fazer utilizando esse pull-off que eu ensinei para vocês, ó. Nós vamos já começar com esse pull-off, ó. Vamos começar tocando para baixo. Depois eu vou explicar por que a gente está começando tocando para baixo aqui em cima desse pull-off, ó. E aí a gente vai arpejar o Dó maior, ó. Quando a gente chegar aqui novamente, nós vamos tocar uma vez para cima, fazendo o pull-off. E depois, então, nós vamos fazer a mesma coisa em cima do Lá menor. Entenderam por que eu comecei para baixo aqui? Porque isso aqui já é uma volta, né? Já seria, vamos dizer assim, em tese, uma segunda vez que a gente estaria fazendo esse pull-off aqui. Faria uma outra antes para cima e essa aqui para baixo. Daí a gente começa no acorde. A sequência fica assim, então, ó. Dó maior. Depois Lá menor. Fá maior. Depois Sol maior. Lentinho então, ó. E aí você pode ficar repetindo essa sequência quantas vezes quiser. No exercício C, nós temos uma progressão em cima de um acorde diminuto. E é um pouquinho diferente, pois ao invés de termos um ligado apenas aqui na notinha na corda da extremidade, que é a primeira ou a terceira, nós vamos ter dois ligados. Ou seja, na cordinha Mi a gente vai fazer um pull-off e na cordinha Sol nós vamos fazer um hammer-on. Fica assim, ó, nós vamos começar fazendo aqui da notinha Lá pro Fá sustenido, ó, pra cima, tá? E vamos manter a mesma palhetada tocando o restante do acorde.
Olha só. Viram? Depois que a gente chegar aqui tocando pra cima, nós vamos tocar uma vez pra baixo, aqui no Lá pro Dó. Da casa 2 pra casa 5, né? Depois descemos até a mizinha novamente, ó. Viram aqui? Depois a gente vai 3 casas à frente fazer a mesma coisa, ó. 3 casas à frente com a mesma coisa. 3 casas à frente a mesma coisa. Encerramos aqui tocando na casa 17, ó. Fica um riffzinho bem legal, olha só. Mais lento, ó. Essa escalinha aqui é muito utilizada por guitarristas aí como o Yngwie Malmsteen, que fazem uso, né, e abusam aí da escala diminuta. Então, se você gosta, por exemplo, você pode começar treinando esse fragmentozinho aqui, que é bem legal para treinar com sweep também. Bom, agora nós vamos voltar fazendo um outro lick na pentatônica de Mi menor. Um riffzinho bem legal também, que é um clichê muito tradicional do rock e do blues, só que aqui eu estou adaptando também para o uso do sweep picking. Olha só, nós vamos começar fazendo um bend aqui, ó. Vamos só mostrar para vocês antes qual riffzinho que é. Se fosse feito com palhetada alternada, ele poderia ser feito assim, ó. Né? Esse riffzinho aqui que é bem tradicional mesmo. Mas como a gente está fazendo aqui através do sweep, nós vamos praticar da seguinte forma, ó. O bend nós vamos tocar para cima, ó. Segurando, né? Depois nós vamos fazer, ó, tocar na casa 12 da primeira e da segunda corda. Começando da segunda e indo para a primeira, mantendo o sweep, ó. Ok? Então, ó. Depois, quando a gente estiver voltando para fazer esse pull-off aqui, ó, nós vamos tocar para cima. E depois o bend novamente fazendo o ciclo, né? Você pode utilizar isso aqui tanto para fazer com a palhetada alternada, então, quanto com o sweep picking, né? Ok? Para fechar essa série de exercícios aqui, eu queria deixar um exercíciozinho que vai fazer vocês pensarem bastante a respeito, né, do que é o sweep picking. Nós vamos tocar aqui a escala de Si menor no seu fragmento, talvez que seja aquele mais comum, né? Esse aqui, ó. E nós vamos tocar apenas uma batida por corda. Ou seja, a gente vai fazer tudo isso em ligado, porém, ao invés de vocês entenderem que eu estou querendo que vocês palhetem para baixo, não. Eu quero que vocês peguem o tempo certinho de distância entre cada uma dessas cordinhas aqui. Ou seja, a gente vai começar, ó. Mas eu não quero que a mão de vocês fique assim, ó. Dá um ataque, não. Quanto mais, né, seguido ela tiver, melhor. Portanto, você vai ter que prestar bem atenção na velocidade que sua mão vai fazer em relação aqui à mão esquerda, ó. Tá vendo? Quanto mais rápido vocês fazem, mais fácil isso fica de parecer. Às vezes, tocando muito lento, como cada movimentozinho vai ser mais perceptível, parece que a gente tá dando um toque, mas na verdade não tá, ó. A gente só está passando mesmo, ó, o dedo entre as cordas, que é a lógica do sweep, né? Mais uma vez, então, ó.
Legal que vocês treinem isso aqui de forma, né, começando bem lento aí e vá aumentando a velocidade aos poucos para tocar numa velocidade bem alta aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho sobre sweep picking. Quem tiver alguma dúvida, deixe um comentário pra gente. E para quem quiser se preparar melhor para a segunda aula do curso, pode fazer download e acompanhar, estudar os exercícios que eu fiz na apostila complementar a essa videoaula aqui. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueçam de seguir a gente pelo Twitter e de curtir a nossa página no Facebook, hein? Um abração e até a próxima. Bom sweep!